Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês nessa continuidade do Adit Iuris Brasil 2020. Teremos agora um painel extremamente importante e mais do que atual, não é? Então, algo do nosso dia a dia do mercado imobiliário, eu diria até muitas novidades no nosso mercado imobiliário sobre compliance nas atividades dos empreendedores imobiliários. Temos aqui uma mesa virtual absolutamente gabaritada de peso. Eu vou pedir para fazer um tchauzinho para todos nós, quando eu nomear aqui. Começar pelo Giovanni Guarizzi, da Bahia. Ele é do Jurídico Nordeste da OR Empreendimentos Imobiliários. Ele é o responsável por esse jurídico. É uma empresa do Grupo Odebrecht. Ele é certificado como Expert em Compliance e pós-graduação em Direito Contratual pela PUC de São Paulo. Agora, também o nosso colega Rubens Carmo Elias Filho, sócio da... Dá um tchauzinho, Rubens, aí. Sócio da ANEL Advogados, doutor em Direito das Relações Sociais e mestre em Direito Empresarial. Carmo Elias Filho é também autor dos livros Condomínio Edilício, Aspectos de Direito Material e Processual, e Direito Imobiliário e Urbanístico. Agora, o colega Elcio Benevides, CEO da GRC Solutions, economista. Ah, você não é advogado, Elcio? Pensei que você fosse. Tem cara de advogado. Então, tá bom. Nem todo mundo é perfeito, eu costumo dizer nessas horas. O Elcio é economista, com quase 20 anos de experiência em riscos corporativos, mapeamento de processos e auditoria interna. E, finalmente, o advogado Cleiton Lopes, de São Paulo. Cadê o Cleiton? Está aí. O Cleiton atua assessorando empresas do segmento imobiliário e construção civil de São Paulo desde 2011. É advogado contencioso no grupo RTSC. Nós temos uma ordem aqui combinada de apresentação. Eu passo a palavra inicialmente para o Elcio. Elcio, você tem os seus 10 minutos regulamentares. Opa, irei até cronometrar, não tem problema. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado aí pela esse evento. Acho que é uma oportunidade de a gente falar, conforme o Marcelo Terra comentou, de um tema muito importante que é relacionado à compliance. Eu sou o CEO da GRC Solutions. A GRC Solutions é uma empresa de governança, risco e compliance brasileira, com atuação tanto no Brasil como no exterior, sendo uma das principais empresas em termos relacionados à GRC. Minha experiência é de aproximadamente 20 anos em assuntos relacionados à governança, risco e compliance, sendo que nos últimos anos tenho apoiado clientes em acordos de leniência junto a autoridades brasileiras e internacionais, somente assuntos relacionados à Lava Jato, enfim, e outras operações também. O que isto permitiu, né? Permitiu que, nesses acordos, existe uma interação junto a monitores independentes, tanto brasileiros como americanos, a fim de implementar programas de compliance robustos, permitindo que a empresa salte para outro patamar em questões de governança e risco e compliance, pois o tema de compliance acaba virando uma das principais agendas da empresa, a fim de passar um período turbulento, dado depois de um acordo de leniência. Somado a isto, o setor imobiliário e de turismo tem buscado cada vez mais essa agenda de compliance, ou demandas legais, ou por questões de imagem, até mesmo por atratividade junto a investidores, principalmente os estrangeiros. Isso reflete no nosso dia a dia aqui, porque tem cada vez mais, a GRC tem trabalhado junto com fundos, que o tema de compliance nas investidas e nas empresas-alvo tem sido um fator de decisão para aporte de recursos. Para atender essa demanda, o setor tem buscado cada vez mais entender por onde começar a implementação de um programa de compliance. E, para isso, eu vou sintetizar aqui para o que eu tenho implementado nas empresas e o que podemos considerar como um programa efetivo. Esse olhar está apoiado nos principais riscos de compliance do setor, ou seja, adotando medidas de prevenir atividades ilícitas,
descumprimentos de lei, diretrizes dentro das organizações. Então, dos principais questionamentos quando a gente faz essa primeira abordagem relacionada à compliance, os gestores sempre voltam com algumas perguntas, né? A gente faz essa troca, essa interação. Onde é possível você ter desvios éticos ou comportamentais ou falhas de controles dentro da sua organização? Outra coisa, é possível em alguma atividade, alguma operação sua, um ato de corrupção? É possível você ter ali uma questão de lavagem de dinheiro ou assim, até mesmo, tanto numa relação com um cliente ou com um fornecedor, com um prestador? Então, partindo dessas perguntas básicas, o que tem acontecido? Tem acontecido o seguinte: você parte para um cenário de implementação do programa de compliance olhando algumas diretrizes. Então, o que as próprias autoridades, então você pega aqui no Brasil, a CGU, ela definiu alguns protocolos, o que ela entende como um programa de compliance robusto. Você tem o Departamento de Justiça americano, que ele tem, de fato, ali, o que é um programa de compliance robusto, o que ele tem que ter, quais são os principais critérios. Você também tem o quê? Você tem algumas leis que de fato, aí, ela traz esse tema de compliance dentro da sua diretriz, ali, do seu regulatório, que é a 12846, o decreto 84.220/15, lei de anticorrupção. Você tem a prevenção lavagem de dinheiro, que é a 9613. Você tem algumas resoluções, tanto do FCPA como do K-Bribery. Você tem referências também relacionadas à ISO 37001, que é nada mais sistema de gestão de antissuborno, e a ISO 9016, que você fala sobre gestão de compliance. Então, com base nesses critérios, o que é um programa de compliance? A gente entende que a empresa deve começar? Ela tem que ter um compliance 360. O que seria esse compliance 360 e ele ser efetivo? Um dos pilares principais que todos esses regulamentos, essas leis e todos esses direcionadores, ele fala o seguinte: você tem que ter, no primeiro momento, o patrocínio da alta administração. Então, assim, sua alta administração, os responsáveis da empresa, eles estão ali encapados, eles estão ali, de fato, com a agenda para temas relacionados à compliance. Então, esse é um primeiro ponto ali. Outra coisa, esses seus riscos que foram mapeados, que eu comentei, os principais ali, você tem lavagem de dinheiro, corrupção, desvios éticos e ali comportamentais. Isso, e você tem políticas, você tem procedimentos que estão, de alguma forma, tratando aqueles riscos. De que forma que esses procedimentos e essas diretrizes, elas são passadas para baixo, ou seja, de que jeito que o time interno, essa relação sua ali, ele consegue entender o que está escrito ali, você não pode atender uma autoridade ali sozinho, você tem que ter uma diretriz, você tem que conversar, você tem que ter uma ata, você tem que ter alguns temas, de que jeito que isto fica ali documentado, de que jeito que isso fica ali, de alguma forma, fácil, permeado para todos. Feito isso daí, que você começa a abrir nesse compliance. Então, eu falei alta administração, falei políticas e procedimentos. Em cima, você faz uma gestão de seus riscos principais. Então, onde que eu tenho um risco aqui que pode acarretar ou uma questão de imagem, uma questão de corrupção, uma lavagem de dinheiro? Você vai entrar num outro cenário que é muito utilizado hoje em dia, que chama due diligence. Então, assim, para você ter um programa de compliance, você tem que ter um programa de due diligence muito robusto. O que vem a ser esse programa de due diligence? Você entender quem são os seus pares. Então, alguém quer aportar um recurso na sua empresa, quem que é essa pessoa que quer aportar esse recurso? Esse dinheiro está vindo da onde? Esse dinheiro está sendo algum branqueamento, alguma lavagem de dinheiro? Então, automaticamente, você cria controles ali que você, até mesmo tem clientes nossos aqui que ele chega a não aceitar um investimento, porque aquele investimento vai trazer um risco para ele relacionado a um critério de pode ter lavagem de dinheiro, pode ter alguma coisa assim. Você também tem um outro cenário que é muito hoje em dia adotado, o canal de denúncia.
as pessoas, os pares, ele tem ali, se tiver uma situação que traga um problema, que ele está vendo ali, ele pode falar, ele vai ter com quem falar, ele vai ter como passar essa informação. Então, esse cenário que você pega, essa comunicação, esses treinamentos, ou seja, esse 360 que eu comentei, que é desde a alta administração até você chegar lá embaixo, que é ver ali se está sendo efetivo, se o programa de fato ali está sendo adotados por todos, e você tem mecanismo de controle, tem sido o que as empresas do setor imobiliário, do setor turismo, têm buscado e tem cada vez mais implementado. Somado a isso, também tem um tema lá relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados, que você acaba conhecendo o seu cliente, tem informações sensíveis de clientes, tem informações relacionadas ali que você também tem que saber tratar dessas informações. Então, o grande foco mesmo é você entender que o programa de compliance ele é um programa vivo, que você começa mapeando os seus principais riscos e você vai ali com o patrocínio da alta administração, implementando ele de forma estruturada, e o que é importante, você ter essas evidências, esses documentos, essas informações para o quê? Para que no futuro, ou tendo alguma situação, você consiga lhe mostrar que, de fato, seu programa ele é um programa robusto e é um programa efetivo. Então, essa seria a minha introdução aí, inicial, relacionado à parte do programa de compliance, e cada vez mais, o que tem acontecido? Não só por questões de autoridade, quem tem visto, eu tenho acompanhado isso muito, mas também o mercado tem exigido, até para aporte de recursos, saber se a empresa tem programa de compliance. E ela fala assim, o seu programa de compliance é efetivo? O efetivo é, de fato, ali, ele vê que isso está inserido no negócio, ou seja, acaba sendo um diferencial para o mercado e para essas relações aí, junto, tanto na questão de imagem, questão ali de crescimento do setor e da empresa como um todo. Elcio, muito obrigado, você foi muito preciso, muito conciso nessas notas introdutórias, permitindo aí que os demais agora falem de casos mais um pouquinho concretos, né? Vou passar a palavra ao Giovanni, que vai nos trazer a experiência de alguém que opera no dia a dia pelo lado da empresa, na aplicação de programas de compliance no mercado imobiliário. Giovanni, você tem a palavra, por favor. Boa tarde a todos. Primeiramente, é uma honra participar desse painel. Eu queria cumprimentar os demais painelistas. Marcelo, primeiro, parabenizá-lo pelo prêmio de hoje. Eu não tive a oportunidade de falar contigo antes. É uma honra estar aqui nesse painel com você, enfim, e com os nossos amigos aqui presentes, né? Cumprimentar o Cleiton, meus amigos Elcio e Rubens. Eu queria agradecer a Rita Martins, que me fez o convite aqui de participar desse evento, né, importante evento do setor. Parabenizar a organização do evento, de fato, sei o desafio que é transformar um evento desse porte nesse formato digital, né, sem dúvida foi um desafio. Minha ideia é trazer um pouco, e aí, em complementação ao que o Elcio trouxe, os temas se repetem, né? Então, trazer um pouco do olhar prático de quem vive esses conceitos que o Elcio acabou de introduzir. Eu tenho a atuação numa empresa do setor imobiliário que está inserida num grupo empresarial que vive um momento de forte transformação em razão, e tem como vetor principal, como elemento principal de atuação, um elemento central de atuação, a atuação em compliance. Né? Então, desde 2016, quando o Grupo Odebrecht assinou o acordo de leniência, essa transformação vem acontecendo de forma muito forte, né? O investimento, a alta administração, ela, de fato, entendeu que a sobrevivência do grupo passa pela atuação efetiva em compliance. Então, a partir disso, e esse compromisso de atuação ética, íntegra e transparente, que segue inabalável, isso resultou numa série de medidas dentro do grupo, no sentido de perseguir as melhores práticas de compliance do que se tem internacionalmente. Então, a gente bem sabe que um programa de compliance,
ele é essencial para qualquer empresa que pretenda ter em seu portfólio uma atuação de eficiência, né? Então, que vise não só o aspecto do lucro econômico, que hoje é uma realidade. Hoje as pessoas, o mercado consumidor, ele não olha só o imóvel em si, mas ele olha o que está inserido ali naquele contexto. Então, a gente tem uma transformação social em que as pessoas, cada vez mais bem informadas, com um senso crítico cada vez maior, elas buscam não só o produto imobiliário, mas elas buscam também entender de que forma esse produto imobiliário foi concebido. Então, acho que tem um aspecto ali de sustentabilidade que é preciso ser considerado na atuação desse setor. O compliance, o Elcio bem falou, ele não é só um programa de combate à corrupção. Às vezes a gente associa o compliance a isso, até porque ele tem origem nesse aspecto do direito penal, mas o compliance é muito mais amplo. O compliance no setor imobiliário, ele em especial no setor imobiliário, ele tem o objetivo, com esse olhar mais amplo, né, de detectar vícios, né, é preciso fazer ali, em havendo, primeiro, a prevenção, no sentido de prevenir os problemas que podem surgir ao longo do ciclo imobiliário. Em seguida, no curso do ciclo imobiliário, havendo a identificação de algum problema, alguma desconformidade, é preciso haver atuação, a detecção e, portanto, atuar dessa forma de modo contínuo. Então, no setor imobiliário, o compliance, a meu ver, ele tem esse olhar também de analisar e prevenir fraudes, né, e vícios no desenvolvimento dos projetos imobiliários. Isso, para nós, advogados, isso já era uma realidade, né, desde sempre. Então, a nossa atuação, quando daquela análise inicial, da auditoria inicial para a formação do projeto, então, a gente sempre buscou os vícios jurídicos, e hoje o compliance, ele se insere nesse contexto, de modo que a análise seja mais ampla, né? Então, não só a existência de vícios jurídicos, mas também o contexto de como aquele imóvel está ali inserido, na cadeia patrimonial, como ele foi adquirido. E aí olhando um pouco para dentro da empresa, no ciclo imobiliário como um todo, há relação com vários stakeholders, né? Então, a empresa atua com fornecedores, clientes, e a atuação em compliance ela tem que ser contínua e deve ter um olhar sobre todo esse ciclo. Na OR, por exemplo, a gente tem uma atenção em relação a isso. Então, a gente tem uma equipe de compliance, nossa equipe de compliance hoje estruturada, ela tem uma estrutura de autonomia, ela tem independência em relação à diretoria, ela está, sob o aspecto de governança, inserida no contexto do nosso conselho de administração, e o reporte do responsável por compliance, ele é realizado a um conselheiro independente. Então, isso traz autonomia na atuação da equipe de compliance, e, portanto, ela realiza com absoluta independência a checagem, a verificação, e quando há necessidade de fazer alguma remediação, ela tem muita força. Então, nós temos várias ferramentas na interação com as partes relacionadas ali no negócio imobiliário. Então, quando da compra do terreno, o ciclo é o ciclo que a gente bem conhece. Quando do projeto inserido na contratação de fornecedores, a gente realiza uma verificação de compliance, ou seja, utilizamos as nossas ferramentas para saber quem são esses parceiros que ingressarão em nosso ambiente, né, em nosso ambiente de trabalho, e realizamos também a análise de compliance em relação aos nossos clientes. Então, hoje, além da análise de risco, né, análise de risco relativo ao aspecto econômico, aquela análise de crédito, que é comumente realizada quando do início da celebração da promessa de compra e venda, a gente realiza também, previamente, uma análise de compliance. A gente avalia a reputação desse terceiro, a gente avalia a qualificação dele, né? Então, se ele é pessoa politicamente exposta, se tem algum risco que possa
resultar em algum problema futuro no início dessa relação jurídica que será estabelecido. A gente analisa o aspecto contratual, então a gente tem uma atenção para fazer constar nos nossos instrumentos, em todas as nossas relações jurídicas, declarações de obrigações de comportamento ético íntegro, transparente, né, e cumprimento às regras legais impostas a esse setor, e analisamos também o aspecto de pagamento. Então, na análise das formações dos negócios ali que se estabelecerão, a gente, obviamente, busca entender se aquilo está em linhas com as práticas de mercado, se tem alguma falha que possa ensejar alguma interpretação ou alguma dúvida naquele negócio. Hoje, por prática, por conta disso, e aí no contexto de prevenção à lavagem de dinheiro, que é uma preocupação, e o setor imobiliário ele é sensível a esse aspecto, quando identificamos algum problema, né, relativo ali na formação do negócio jurídico, até por obrigação, a gente realiza, a equipe de compliance faz análise, identificado alguma desconformidade, algum problema relacionado a isso. Hoje, por prática, a gente realiza a comunicação aos órgãos competentes. O desafio, obviamente, falando um pouco sobre a implementação de um programa de compliance, e o Elcio falou um pouco sobre isso, né, é como fazer o programa de compliance ser efetivo. Né? Então, a gente sabe que, para que ele tenha força, é preciso que todos adotem a postura em compliance, né? Ou seja, é preciso que toda a companhia, todas as partes ali inseridas no contexto de compliance, elas se comprometam com a atuação correta, né? Com a atuação com os princípios basilares para um comportamento em compliance, ou seja, a gente vai falar muito aqui comportamento ético, comportamento íntegro, comportamento transparente. Esse comportamento tem que ser uma constante. Né? E o ponto central disso é exatamente, na introdução disso, é ter o patrocínio da alta administração. Então, sem que você tenha no nascedouro do programa o patrocínio da alta administração, você tende a ter um insucesso no implemento de um programa de compliance e a manutenção dele. Mas, para além disso, o programa, para ele ser eficaz, é preciso que você tenha continuidade. Então, você precisa ser muito assertivo na sua comunicação, nas ferramentas e nas estruturas que serão estabelecidas para essa atuação dessa forma. Né? É preciso que a companhia que adote um comportamento de compliance, ela traga isso para dentro da sua cultura empresarial. Então, a cultura empresarial, ela tem que ser uma cultura fundada em valores fortes, né? Isso tem que estar pleno dela. E a cultura, você transforma de várias formas, né? Então, é preciso haver ali treinamentos, é preciso, em alguns aspectos, você mudar toda a sua estrutura de governança, a sua estrutura contratual. É preciso fazer... e a comunicação tem que ser franca, transparente e contínua, ou seja, os treinamentos, a comunicação com a equipe, o que se espera no que se refere a comportamento das pessoas ali inseridas no contexto da empresa, tem que ser estabelecido de forma clara, porque isso, inclusive, vai viger como um pacto, de modo que, em paralelo e em continuidade a esta comunicação contínua, haja o acompanhamento e, imediatamente, em havendo detecção de qualquer desvio, que tenha atuação. Né? Então, quando você assume o compromisso de ter uma atuação correta, íntegra, transparente, seguindo as melhores práticas, em todos aderindo àquele formato de atuação, você consegue fazer a detecção ali em relação à atuação ética. Né? O comportamento, uma empresa, assim, falando um pouco do setor imobiliário, aí já é uma opinião, a gente, obviamente, que ainda precisa, a gente tem desafios a vencer, mas é preciso que essa forma de atuação ética, ela permeie por todo o setor. É preciso que todas as empresas entendam que isso, na verdade, é uma necessidade e que isso traz um ganho coletivo. Na medida em que você tem
empresas do setor compartilhando essas situações de compliance e buscando cada vez mais o aperfeiçoamento de seus programas, realizando a comunicação do que se espera sobre o aspecto social, comportamental. Isso não só para a empresa, de modo interno, traz o benefício, obviamente traz, porque os ganhos, eles ficam mais efetivos, né? Eles têm um aspecto de longevidade, mas a gente ganha também enquanto sociedade. Então, a sociedade também, na medida em que passa a ter um comportamento ético, um comportamento correto, a gente passa a ter uma preocupação mais social, a gente passa a ser mais inclusivo, o respeito passa a ser premissa no trato entre as pessoas, e com isso toda a sociedade ganha, né? Acho que, para eu não me estender demais, deixar um pouco de tempo aí para os meus colegas, acho que eu vou passar a bola para você, Marcela, e aí acho que se a gente conseguir mais adiante em um debate, tentar explorar um pouco mais esses pontos que eu trouxe aqui inicialmente. Obrigado, Giovanni. Excelente ouvir de um grupo empresarial desse porte e que passou por essas questões, essa coragem empresarial de enfrentar e tratar do tema tão abertamente, com tanta clareza, viu, Giovanni? Parabéns a você e a todo o grupo. Cleiton, o tempo é seu agora. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí os companheiros do painel, Giovanni, Elcio, Rubens, especialmente aí agradecer e parabenizar o Dr. Marcelo Terra pela linda homenagem que foi feita hoje de manhã, eu acompanhei aí, foi realmente emocionante, todos nós conhecemos aí o Dr. Marcelo, um ícone do direito imobiliário brasileiro, e eu venho aqui só mais como um aprendiz do que realmente um expositor, trazer aí o conceito do que o grupo RTSC prega aí no nosso dia a dia e a expectativa da nossa diretoria com relação aí ao compliance, que no final do dia eu estou na ponta de tudo que foi dito até agora. Tudo que o Elcio falou e o Giovanni falaram está ligado realmente a construção do empreendimento. Eu já estou na ponta do crédito, já estou no final lá. Então, o que o investidor, quando procura um pool para investir, ele está realmente necessitando de um compliance bem alinhado, bem feito, com a empresa que tenha a absoluta gestão alinhada com tudo aquilo que se espera da legislação brasileira. Além disso, nós temos também a divisão ética da conformidade. Eu tenho a conformidade técnica, que foi dita até agora, e eu tenho a conformidade ética. Por quê? A reputação é um ativo de extrema importância dentro de uma empresa. Nesse cenário, a gente espera que todas as empresas que estão recebendo aporte, elas tenham aí um desempenho absolutamente correto, que não apresentem desvios éticos e que vão dar prioridade de investimento para empresas que investem em compliance, prevenindo o risco e promoção ética e boa-fé. Eu gostaria de agradecer novamente o Dr. Marcelo, porque eu acompanho o Dr. Marcelo desde o início da minha curta carreira jurídica e não tenho aí condições de continuar Vamos lá, então, enquanto o Cleiton não consegue a reconexão, eu vou tomar liberdade de passar a palavra aí para o Rubens Caramelias Filho, que vai falar agora tendo a visão do advogado externo, que trabalha com as empresas e tem a função de consultoria em relação à aplicação do programa sob a ótica externa. Rubens, você é o dono da palavra. Boa tarde a todos, um abraço especial ao Marcelo, nosso professor de todos nós
advogados do mercado imobiliário, parabéns pela linda homenagem recebida. Querido Giovanni, obrigado pelo convite, essa é uma satisfação de fazer parte desse painel, juntamente com o Cleiton e com o Elcio também. As exposições foram muito boas e todas complementares, todas deixando claro de que a compliance se relaciona basicamente com a sustentabilidade no conceito de perpetuação. Isso é a grande questão. A sustentabilidade não é vista apenas no âmbito próprio de economia de recursos naturais, mas na visão de que, através de práticas não corruptivas, as empresas têm capacidade de se perpetuar e dessa maneira, a preservação dos negócios propriamente ditos. Então, a sustentabilidade no campo reputacional, ela viabiliza a manutenção da empresa, porque é o que vimos, infelizmente, em vários momentos, grandes empresas sendo atingidas na sua reputação e ela perde completamente de valor na medida em que uma situação como essa, de práticas de corrupção são expostas, porque existe hoje na sociedade esse valor ético que se relaciona com comunhão de propósitos. Ora, com quem que eu quero lidar? Eu quero lidar com alguém que pense como eu penso. Então, existe ali uma comunhão de propósitos que enseja a visão de um cliente, o cliente quer lidar com pessoas que têm os mesmos princípios, os mesmos valores, e também o próprio grupo de colaboradores, que também muitas vezes, isso caracteriza a retenção, leva à retenção de valores, que são até profissionais que, pelo orgulho na empresa, acabam ali permanecendo, dada a prática, dada essa visão, dada essa preocupação com os valores éticos, com os valores da correção, da conformidade. Como escritório, nós, em 2011, subscrevemos o Pacto Global da ONU e através do Global Compact, uma das diretivas é exatamente as práticas não corruptivas ou anticorruptivas. E por conta disso, o nosso escritório passou a olhar isso como uma verdade que afeta em todos os atos do nosso dia a dia, desde do cliente, desde a visão do cliente, desde aquele que poderemos ou não trabalhar, a forma de contratação de honorários, a forma de contratação dos stakeholders e dos próprios fornecedores, porque essa visão envolve toda a cadeia de normas que estão ali dentro da ética deontológica de comportamentos e ações. Ora, como que nós agimos dentro do escritório para sermos valorizados ou realmente identificados como alguém que atua com valores éticos e com regras de compliance. E esse compliance, a gente fala que desde 2011 nós buscamos, mas ele não para. Como o Elcio mencionou, é um processo crescente de desenvolvimento de estruturas, de políticas, de comunicação, de treinamento. Nós temos turnover, então a cada substituição de um colaborador, ele tem que ser treinado para se aculturar com aqueles valores, com as práticas que são adotadas no nosso dia a dia. Então esse processo é contínuo. Uma vez um cliente, Rubens, eu posso fazer um contrato de compliance, só colocar uma cláusula? Não, pelo contrário, não é a cláusula que resolve, mas é a ação, é a forma de ação. E isso, então, no nosso dia a dia, impacta nas atividades do direito imobiliário, que o mercado imobiliário é extremamente regulado, isso é importante ser mencionado, mercado extremamente regulado, em todas as suas áreas, seja no âmbito das aquisições imobiliárias e visão até mesmo das certidões, CMD, recolhimento de impostos, seja no âmbito dos alvarás de construção, de alvará de funcionamento de empresas, seja no âmbito das locações, em que a própria preocupação é do recolhimento dos impostos e declarações como a DIMOB. Então, nós assessoramos administradoras de imóveis. E aí uma administradora, ela acaba recebendo uma solicitação de um cliente, ora,
eu não quero aqui, eu não quero que você leve essa informação para a DIMOB. Ora, o risco é da administradora, por que ela vai deixar de fazer isso? Então, existe uma análise que é fundamental quando a gente pensa em compliance, e a análise que tem que ser feita com muita coragem, inclusive, e a coragem de fazer o certo, que é o conceito de riscos e prevenção. Porque quando nós avaliamos prevenção e previsibilidade, nós verificamos que tudo aquilo que for possível prever, tem que prevenir. Porque qual é o objetivo maior? Evitar os riscos, evitar danos, evitar violações às regras, que acabam impactando, por exemplo, em multas altíssimas, quando se fala, por exemplo, da lei da empresa limpa, ou quando se fala, por exemplo, de uma questão relacionada à lavagem de dinheiro, que pode afetar o mercado imobiliário. E dentro disso, nós, como advogados, precisamos orientar, em geral. Uma coisa muito comum que tem sido objeto de organização são as convenções de condomínio. As convenções de condomínio hoje, elas impactam no que tange às regras de contratação, a conflitos de interesses, a vedação a altos contratos, as normas de LGPD, que envolvem, sem dúvida nenhuma, um compliance digital. Então, o compliance que nasceu no âmbito criminal, ele acaba alcançando hoje todos os ramos do direito. Não é apenas a questão de práticas ali voltadas a evitar uma propina, mas sim no âmbito em geral, de viabilizar uma atividade regular, correta, com transparência, evitando desvios, evitando conflitos de interesses, vantagens indevidas para quem quer que seja. Então, essas análises que hoje nós fazemos, elas nos levam, sem dúvida, a agregar valor à atividade do nosso cliente e aproximar o cliente do pensamento do escritório, porque o escritório também acaba sendo visto desta maneira. E dentro desse tema, vale a lembrança também já indicada pelo Giovanni, do funil da sustentabilidade. Ora, dentro desse funil da sustentabilidade, na qual se encontram as regras de compliance, as empresas passarão efetivamente a contratar apenas aqueles que hajam em conformidade com os programas de integridade. E isso, então, é uma realidade. Ou a gente começa a agir dessa maneira, ou daqui a pouco não tem também cliente que nos contrate, porque é um dever a ser cumprido, e isso nos coloca num patamar diferenciado e com muito orgulho, com muita satisfação de buscar fazer o certo. Sempre dá certo? Não. Pelo contrário, quem trabalha com programa de compliance sabe que existem as pessoas que são absolutamente corretas, que nunca vão fazer nada errado, tem aquelas que são completamente ruins e desonestas, e tem aquelas vulneráveis. Então, os programas de compliance vão também buscar evitar os riscos, que é o maior objetivo, é saber onde é possível prever, tem que prevenir. E esse, então, é um trabalho constante que deve ser observado. Por fim, até pelo adiantado da hora, tem um ponto que eu gostaria aqui de fazer uma pequena leitura decorrente de um alerta de coerência, que é o fato de, quando você pensa num programa de compliance, um programa dessa envergadura, tem que existir efetiva participação dos membros da alta administração. E tem uma liçãozinha de um livro do Márcio Sérgio Cortella, que o nome do livro é Por que Fazemos o que Fazemos? E ele coloca exatamente isso. Qualquer descompasso entre discurso e prática atingirá a reputação da companhia, dado o grau de informação e velocidade de difusão que se tem atualmente. E ele coloca um pouco mais à frente. Se houver fratura na coerência entre o que a empresa preconiza e o que pratica, a adesão e engajamento dos funcionários sofrerão abalos. Ou seja, o trabalhador não é tolo,
a ponto de supor que possa ser requisitado para praticar algo que a própria organização não realiza no seu dia a dia. Tem que existir sintonia, porque qualquer dissintonia vai quebrar toda aquela admiração, lealdade e atratividade. Então, esses são alguns apontamentos que eu gostaria de fazer em caráter complementar, agradecendo desde já a atenção de todos e aguardando os debates. Muito obrigado. Obrigado, Rubens, excelente. Eu agradeço em meu nome aí as palavras generosas dos amigos. E eu vou tomar liberdade de fazer uma pergunta coletiva aqui, tá? Imagine a seguinte situação hipotética. A empresa tem um imóvel de bastante valor, vamos imaginar 80 milhões de reais, e vem uma outra empresa que quer comprar esse imóvel. E vai pagar, mediante transferência bancária, de banco brasileiro para banco brasileiro. O valor da venda é um valor justo, é um valor de mercado, efetivamente, não tem nada de errado. Até que ponto vai ao nível de obrigatoriedade da empresa vendedora em investigar a origem daquele recurso e o seu parceiro contratante? Elcio, eu peço que você comece com a sua visão de economista e de formulador de programas. Obrigado aí, vamos lá. Excelente pergunta. Isso tem sido o dia a dia, de fato, das empresas quando implementam um programa de compliance, que ela acaba precisando entender quem são os seus clientes e quem são os seus fornecedores. Então, a partir do momento que você tem uma disponibilidade de recursos e você, de uma transação ali de compra, você fazer um due diligence disso, e se todos os seus critérios de risco, que normalmente você vai colocar, da onde que é a origem do recurso, tem ali, politicamente exposto, você tem alguns critérios que vai permitir você tomar essa decisão, se você dá sequência ou não. Por outro lado também, o Terra e todos os ouvintes aqui, você tem que criar alguns mecanismos de formulários, enfim, de contratos que a pessoa ali garanta, né, defina que aquele recurso ele tem origem ilícita, enfim, você tem que ter as proteções que, de fato, não é só simplesmente de dois bancos que são bancos brasileiros, mas sim você também conhecer aquele cliente dizendo, eu fiz uma due diligence básica, vi que ela está no nível de risco muito baixo, ou seja, não tem nada que seria um problema para a empresa, e ao mesmo tempo a parte ali deu todas suas declarações, que acaba sendo muito importante para num evento futuro a empresa não ser responsabilizada por aquele ato. Então, da mesma forma que quando você vai entrar nos Estados Unidos, ele pede uma declaração de N temas ali, e você é responsável por aquelas informações, isso tem que ocorrer também numa transação dessa. Então, é uma forma da empresa se proteger de receber esse recurso, ou fazer essa transação, mas sabendo que ela cumpriu ali uma análise mínima de compliance, uma análise que ela traga a segurança mínima ali, a segurança para dar sequência e não trazer um risco para dentro de casa. Deixa eu complementar. Eu acho que o Elcio trouxe uma resposta muito sobre a ótica da auditoria necessária, né, sobre quanto à técnica necessária à análise daquele negócio que será entabulado. Eu acho que a sutileza da pergunta, Marcelo, está relativa ao processo decisório. Ora, se a empresa é uma empresa de compliance, que tem um programa de compliance, esse negócio jurídico, aparentemente, é um negócio jurídico que não tem vício, né? Ou seja, a vendedora fará a alienação de seu imóvel a preço de mercado, mas qual é o problema que está inserido ali? Bom, se a empresa tem um comportamento ético, a relação jurídica não é tão somente a venda e compra. Então, a venda e compra, a alienação por um preço de mercado é um elemento daquele negócio jurídico. É preciso saber se e quem, com quem você está se relacionando, qual é o comportamento, a prática dessa empresa com quem você se relaciona, e especialmente no aspecto específico, a origem do dinheiro. Porque se esse dinheiro tem uma origem ilícita, o que se pretenderá ali naquele negócio jurídico é trazer
uma licitude que numa cadeia, num curso ali, não havia. Então, a empresa precisa ter, é preciso se valer dessas ferramentas que o Elson trouxe, que ele assinalou, exatamente para esse processo decisório, e o processo decisório não é só a venda em si que importa naquele negócio jurídico, mas como esse negócio jurídico se realizou e quais são as bases dele desde a origem, ou seja, desde do dinheiro que será utilizado para aquela aquisição. Então, acho que o ponto aqui central também o empreendedor precisa fazer uma análise mais ampla, né? Então, não só sobre o aspecto do negócio em si, do lucro financeiro, mas da repercussão que aquele negócio jurídico vai gerar dali para frente, ou quais efeitos ele produzirá. Eu acho que é um pouco disso, né? Acho que falou muito bem também, Giovanni, sobre a inexistência de um vício do negócio jurídico propriamente dito. O negócio parece perfeitamente regular, sob o ponto de vista do negócio jurídico, mas a análise é exatamente com relacionamento das partes eventualmente coligadas, com as partes relacionadas, quem eventualmente são sócios dessa empresa, que podem levar a uma exposição. É mais ou menos o que a gente tem passado hoje em dia com essa visão do mundo global. Olha, eu não vou comprar do Brasil se o Brasil está destruindo as matas. Se é que isso é uma verdade, não interessa esse debate aqui. Mas a verdade é essa, olha, com quem estou me relacionando? Um exemplo claríssimo das cláusulas socioambientais. Quando nós colocamos, por exemplo, uma propaganda numa barra de cereal, de que parte do recurso ele é utilizado para a preservação da Mata Atlântica. E depois se descobre que não o as consequências são enormes e quebra todo o caráter reputacional e até um caráter eventualmente indenizatório. Então, uma visão mais abrangente desses valores que acabam, sem dúvida nenhuma, impactando no negócio como um todo, né? Acho que essa é a grande questão. Ora, qual é o nível de informação que nós teremos? Acho que as informações hoje do Big Data nos ajudam muito na identificação das relações, e dessa maneira, se encontrar alguma situação ali de alta exposição, é um pouco daquilo que eu mencionei da coragem. Não vou fazer o negócio. Tem que ter essa firmeza, essa firmeza de caráter empresarial, acho que não vou vender para essa empresa. O mesmo raciocínio vale para a alienação de um imóvel no Minha Casa Minha Vida, de R$150 mil? Aí é um pouco mais complicado, Marcelo. Por exemplo, qual é a visão do homem médio? Então, para quem estou fazendo negócio, com quem estou fazendo negócio, e se ele é massificado ou não é massificado. Então, a empresa, vou vender o imóvel no Minha Casa Minha Vida, e qual é a análise que eu sou capaz de fazer? Por exemplo, é fomentado pelos próprios bancos o mercado informal, a análise de renda com base em mercado informal. Agora, se for uma pessoa de exposição, já se sabe que é alguém que tem uma ficha ali horrorosa, uma péssima... um péssimo caráter, acho que é o mínimo que se deveria fazer para evitar até um risco. Até porque você traz para o âmbito do seu empreendimento um risco maior futuro. Ora, quem responde por ter permitido a introdução naquele ambiente condominial de um ser perigoso? E isso tem sido muito debatido, né, Marcelo? Olha, o que a empresa está entregando, o que um incorporador está entregando lá na frente? Ele se preocupa hoje em entregar um produto que não seja só um sonho enquanto ele é construído e depois se torne um pesadelo. Então, essa visão também é importante para efeito da preservação e valorização patrimonial, me parece. Se me permite, aí, sobre o aspecto prático, Marcelo, e aí, meu entendimento, e inclusive em linha com o que a gente vem adotando, de fato, é preciso sim, mesmo no setor econômico, haver não só análise de crédito, mas também a análise de conformidade, análise com quem você se relaciona. Relativamente à Minha Casa Minha Vida, no boom que ocorreu aí em
nos anos passados, quando a gente teve forte incentivo para a realização de projetos, especialmente aqueles projetos de demanda garantida, né? O que nós percebemos em muitas regiões é que depois que o produto foi concluído, ou seja, a empresa se preocupou tão somente com a construção e entrega, não teve um olhar, uma preocupação em relação à sustentabilidade daquele projeto, ele foi tomado por comunidades ali, por milícias, gangues, ou seja, a pessoa que adquiriu, que comprou, ou seja, o homem correto, que tinha um sonho em relação àquele produto dele, porque não houve um cuidado em relação ao todo, virou um pesadelo, foi exatamente o que o Rubens falou. Então, entendo sim que mesmo no setor econômico, esse comportamento ético, ele é absolutamente necessário. Aliás, até em termos de coerência, não dá para dizer que você é ético pelo segmento econômico. Você é ético ou você não é ético. Ou você atua em compliance ou você não atua em compliance. Não existe a gravidez, ela não é meia gravidez, né? Ou você está grávida ou você não está grávida. Então, esse é o ponto. Então, mesmo no setor econômico, sim, é preciso ter um cuidado com quem você se relaciona e como se relaciona. E ter a coragem de, quando pensar o empreendimento, considerar isso no contexto, e se você tiver um grupo ali, um universo de pessoas que você não fará negócio, não fazer o negócio. Obrigado, Giovanni. Temos aqui uma pergunta do colega Marcos Prado. Boa tarde, Marcão, seja bem-vindo aqui. Eu vou fazer dirigida a todos, por favor, aí quem quiser usar a palavra, mas com 2 minutinhos apenas, tá? Pergunta o Marcos: quais os cuidados principais devem ser recomendados pelos advogados aos desenvolvedores, financiadores e proprietários para aquelas operações imobiliárias consideradas suspeitas pelo artigo 20 do provimento CNJ 88 de 19? Quem gostaria de puxar a palavra? Rubão? Complicada. Primeiro que a pergunta vem do Marcos, ela já vem toda montada, né? Uma pergunta perfeita. Mas os cuidados em si, nas aquisições, é um problema sério, por exemplo, relacionado até mesmo exposição de políticos, vejamos, a própria questão de leniência. A gente tem que tomar um pouco de cuidado na própria questão de quem estão sendo adquiridos os imóveis, de modo a fazer uma due diligence que acabe alcançando também as partes relacionadas, para tentar evitar o risco de uma invalidade própria da lei, até mesmo de nulidades cominadas. Então, essa é uma discussão que nós tivemos algumas vezes, inclusive em eventos, em que esses cuidados práticos se relacionam efetivamente na análise das próprias empresas e o conhecimento dos seus sócios e dos atos que eles praticaram. A gente não consegue fugir disso. Então, aquela questão que foi muito debatida com o acordo de leniência, me parece que é fundamental hoje em dia, o entendimento do grupo econômico e as partes envolvidas. Não sei se era essa exatamente a questão que o Marcos queria levantar. Nós estamos chegando aos segundos finais. Eu vou encerrar agradecendo aí a presença do Giovanni, do Elcio, do Cleito, que teve um problema de conexão e deixou de nos acompanhar ao vivo, ao Rubens, agradecer aí a Rita Martins, que já foi aqui mencionada, a grande liderança aí dessa DIT na parte jurídica, com uma garra impressionante. Todos nós conhecemos e adoramos a Rita aí por essa belíssima desenvoltura nos trabalhos da DIT. E agradecer especialmente, finalmente, aqui ao Caio Cafá, o presidente da DIT, ao Martim Dias e a toda a equipe de apoio da DIT, sem a qual esse evento não seria possível. Boa tarde a todos, boa continuidade de eventos. Um abraço.